nos últimos 10 anos, a temperatura do planeta elevou em 30%, que até 2030, daqui a 5 anos, nós aumentaremos a nossos grandes incêndios no mundo em 14%. Recentemente saiu um estudo da NASA que diz que nos próximos 50 anos, a vida, na verdade, no Brasil, ela vai se tornar um pouquinho mais complicada devido à elevação dessa temperatura. Então, se nós não se envolvermos com isso, nós teremos cada vez mais problemas. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história aí de empreendedorismo, uma trajetória de sucesso hoje. Meu amigo Coronel Metelo, coronel do Corpo de Bombeiros, seja bem-vindo. Muito obrigado, Coronel, pela oportunidade aí. É uma história toda dedicada à corporação, né? E que vem de berço, inclusive, né? E aí, para começar, para a gente poder contextualizar, contar toda a sua história, fala um pouco como é que é a família, o meio em que você foi criado e as escolhas que você fez para chegar. Você sabe que até piloto de helicóptero ele é. Ah, é? É. Não sabia não. Piloto de helicóptero. Você imagina, ele é o... Eu tô quase piloto de avião. É quase. Você comprou o curso. Eu comprei o curso, falta fazer. Ué. E aí, Já é o passo, né? Tem que passar na prova e voar, só. Só. já tô no segundo ano já. Rodrigo Hilbert é cuiabano, cara. Ah, Tudo. Para que, Também cozinho, faço tudo. Também. Também paraquedista. Paraquedista, eu lembro que quando a gente... Amigo, lá na nossa infância, lá se vão, sei lá, 20 anos, aí abriu o porta-mala dele, tinha tudo as traias de paraquedas lá atrás, cara. Exato. Cadeirinha de rapel e tal, mas enfim, conta você aí que eu me empolguei. tempos de VG, né? É o povo da Várzea Grande, né? Bem, assim, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho da minha história de vida, né? É uma grande honra reencontrar meu amigo Júlio de longa data. Eu só fiquei um pouco chateado por ele não ter me chamado de Tico Metelo, né? Que é um apelido que grande parte... Coisa de infância ali, né? Não, é que muita gente me conhece como Tico Metelo. Não tem como desagregar a pessoa do Tico com o Coronel Metelo. É até um apelido de infância, da família e tudo mais. E eu cresci no meio militar e todo mundo me conhece pelo apelido, né? Mas assim... inclusive as pessoas chegam muitas vezes no quartel, vim falar contigo, todo mundo, às vezes é o Coronel Metelo. Já associa. Já associa. Então assim, tudo bem, assim, a minha história de vida, ela começa desde quando eu nasci, que eu já nasci dentro de um quartel. Então eu sou filho do militar, né, meu pai, Coronel Luiz Metelo, ele era policial militar, ele foi comandante-geral da Polícia Militar, e foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar por 5 anos. Até 94, o Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar. E aí meu pai tinha sido comandante-geral do Corpo de Bombeiros e comandante-geral da Polícia Militar. Nesse contexto, né, eu sempre cresci dentro dos quartéis, sempre tive participação ali e tal. E sempre gostei, né? Então, assim, e principalmente quando meu pai foi trabalhar no Corpo de Bombeiros. Então, quando meu pai comandava o Corpo de Bombeiros, eu sempre estava lá, né? Saía da escola, alguma coisa, sempre estava no quartel. E com meus 13 anos de idade eu comecei a fazer algumas atividades, mergulhar com a corporação, fazer alguns trabalhos nesse sentido. Pô, aí era bom, né? Vou brincar de bombeiro. Já tava lá. Já tô lá, já tô... Exato. Real. E aí a turma do bombeiro meio que me apadrinharam, né? Falou, não, vem aqui, vamos te ensinar coisas e tal. E ali surgiu, na verdade, aflorou cada vez mais esse sentimento pela corporação. Mas, como um bom jovem, né, que todo mundo passou... Nos meus auges dos meus 16, 17 anos ali, eu não sabia realmente o que eu queria ser. Mas a minha família toda tinha seguido um caminho, né? Meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? César e Carla. Na verdade, a Carla é mais velha, meu irmão César também. Mas eles são bem mais velhos do que eu. Isso eu quero deixar claro. Ele vive falando na rua que ele é mais novo do que eu. Ele é bem mais velho do que eu. E aí, o que aconteceu? Meus irmãos já estavam, né? Na Polícia Militar, seguindo carreira. E aí chegou meus 17 anos, no terceiro ano do segundo grau, pensando assim, cara, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? E aí minha mãe falava assim, ó, filho, segue tua cabeça, segue o que você quer e tal. E assim, eu tinha dúvida do que eu queria. Tanto é que assim, ó, todos os vestibulares que eu prestei, todos eu passei, mas ó, vou fazer medicina, vou fazer... Naquela época, na verdade, medicina nem... Era muito raro, a gente não tinha aqui, né? Isso aí eu tô dizendo em 1995. Né? Então assim, eu tava... preocupado assim, o que eu vou fazer? Fiz medicina veterinária, fiz biologia, fiz bilhões de coisas, mas não sabia o que eu queria ser. Até que um dia eu saí da aula, fui em casa almoçar e estava indo para um cursinho e minha mãe falou assim, filho, abriu a inscrição
para oficial do Corpo de Bombeiros. Eu falei, filho, faz o que você quiser, mas abriu inscrição, Pega esse folder aqui, assiste esse vídeo. A minha mãe estava assistindo a TV e naquela hora passou a propaganda, né, do chamamento do concurso, e eu cheguei em casa e falou, cara, abriu inscrição do concurso do bombeiro. Eu falei, mãe, eu não vou fazer. Eu não sei o que eu quero, tal, mas assim, eu acho que eu não vou fazer. E aí eu vou falar, vou fazer da polícia no final do ano, então pra que eu vou mexer com o do bombeiro? Ela falou, cara, hoje é o último dia de inscrição. Gatilho de escassez. Sua mãe estudou marketing. Entendeu? Era professora ela, entendeu? E aí ela falou assim, olha, filho, faz inscrição. Eu falei, mãe, não vou fazer não. Hoje é o último dia. E isso mexeu comigo. E ainda botei dificuldade. Eu falei, mãe, não tenho foto. Ela falou, toma aqui o dinheirinho que eu tinha aqui. Faz vai lá 3x4. fazer a foto. Eu fui fazer a foto, 3x4. Um cabelo desse tamanho, né? Eu não consegui nem cortar cabelo para me preparar para a foto. Eu tenho até hoje a inscrição em casa guardada. É assim, é uma recordação e eu lembro muito dessa fala dela. Eu fui e fiz, cara. Quando eu fiz, passei. E saiu o resultado, na verdade, em dezembro de 95 e o curso começava em 96, início de 96. E o CFO da PM era início de 96. Eu fiz, não fui aprovado, fiquei classificado. E aí eu fiquei naquela, falei, tô no bombeiro, tô tranquilo. Na verdade, eu fui fazer a prova da PM, já tinha sido aprovado o bombeiro, então já fui, falei, tô tranquilo. Sim, você já foi, Tô tranquilo. Sem aquela pressão, né? Fui sem pressão. E aí, antes disso, eu sempre, assim, mesmo aprovado, eu falei, cara, vou ou não vou? E aí, eu sentei com meu pai. Aí, meu pai, ele me chamou pra conversa e tal, ele falou assim, olha, filho, você, mais do que ninguém, conhece tudo que nós passamos na nossa vida e todas as dificuldades que nós tivemos. Então, assim, eu jamais vou pedir para que você faça o concurso específico, né? Ou que você vá para a PM ou para o bombeiro. Você faz o que você achar necessário. Uhum. Eu não estou mentindo para você. Você vivenciou isso e viveu. Uhum. Todas as dificuldades que nós passamos na vida e tudo que nós temos construído é com base nisso. Então, você decide. E aí, na época, eu falei, cara... Você vê que são conversas que marcam, né? Uhum. Na época eu ainda fiquei na dúvida, assim, será que eu fico? Será que eu não fico? Assim, foi marcante, né? E aí eu fiquei nessa assim, beleza, eu apresentei no bombeiro, só ia pro curso, isso foi em janeiro, só ia pro curso final de fevereiro, falei, até lá eu vou ver o que eu vou fazer, né? O curso foi em Cuiabá mesmo? Porque eu lembro de você ter estudado em Brasília. Eu fui pra Brasília, exatamente. Uhum. Aí o que aconteceu? Na época que eu estava praticamente indo para Brasília, né, para fazer o curso de formação de oficiais, a PM me ligou e falou, olha, você está sendo chamado para compor a Polícia Militar. Aí abalou mais ainda. Eu falei, cara, pra onde que eu vou? Entendeu? Aí eu falei, nossa senhora. E eu lembro assim, aí eu conversei com minha mãe. Minha mãe falou, cara, eu gosto muito, você tem muito perfil disso. E o que te trouxe a isso foi justamente o Corpo de Bombeiros. Aí eu falei, entendi a conversa, mãe. Arrumei minha mala. Decidido e fui embora. Mãe sabe das coisas. Fui embora em Brasília. Né? Porque eu lembro de você ter estudado lá, mas mãe sabe das coisas, né? É o último dia. Ela faz aí, toma foto. É Deus, né, cara? Tudo alinhando. Usando a sua mãe, exatamente. né? Então, assim, as oportunidades, os momentos certos, a fala, e assim, foi muito oportuno tudo isso. E aí eu arrumei a Mari e fui para Brasília, né? É aquela época, a dificuldade, 3 meses de salário atrasado, né? Então, assim, já tava uma dificuldade tremenda com meu pai. Eu lembro que eu precisava comprar o meu enxoval, né? Que era a minha roupa, né? O kit que a gente tinha que levar, as roupas que a gente usava. E aí meu pai não tinha dinheiro para tudo. Entendeu? E quando eu fui, até me emociono porque assim, um dos itens do kit era um terno. Era obrigatório você levar um terno, porque assim, até você ter o conhecimento mínimo para você começar a usar farda, você utilizava era calça jeans, camiseta e o terno quando você no momento de folga, né, que a gente tinha. E o terno que era exigido era um terno azul marinho. Então a minha turma era 80 pessoas e eu estava lá compondo esse grupo de 80 pessoas. O único com um terno cinza. Entendeu? Então tinham 79 pessoas. De azul marinho. E um raro, um único. Foi destaque na turma. Exatamente. Eu fui o destaque. Exatamente. O aluno destaque. E no quartel, quando você é destaque, né? Desidrata, né? Sabe? E a gente fala muito isso, né? O prego que se destaca leva uma retada. Então, assim, meu amigo, penso no sofrimento que eu passei por causa desse terno. E eu tenho orgulho de dizer. Lógico, virou. Orgulho de dizer
que eu tinha uns ternos cinza. A turma lembra. Aí quando a gente reúne, conversa, a gente lembra e conta o caso. Falei, cara, e o que me emociona é que esse terno era o terno que meu pai usou no casamento com a minha mãe, pô. Olha só. Então tinha significado. Então existia. Então, assim, tudo era uma aprovação que eu tinha que passar. Uhum. Teu fardo é mais pesado, meu filho. Toma aqui o meu Tô aqui. terno e vai carregar essa bucha lá. E aí, enfim, passado um tempo, descobriram que meu pai era um comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Então, minha vida tornou-se um pouquinho mais pesada ainda na academia. Ao contrário do que pensam, vai ficar mais fácil. Não. Ao Não, é ao contrário. É ao contrário. A cobrança é assim, ó. Você carrega esse legado a vida inteira. Onde você chega, você fala, cara, você é da família Metelo? Nossa, eu conheço os Metelos, são vários militares. Então, assim, ó, teu pai foi comandante, então você tem que dar exemplo. Então, você tem que arrastar o tempo todo, entendeu? Então, você carrega o legado da sua família. Então, isso é um fardo mais pesado do que se imagina. As pessoas têm o costume de dizer justamente ao contrário, né, Júlio? Não, é porque você é filho, tá mais fácil. Cara, é ao contrário. Facilitou sua entrada. Todo mundo tá de olho em você. Quando você é filho de uma outra pessoa que não pertence ao meio, você começa a passar despercebido. Então, as pessoas, você num grupo, você fica, vamos dizer assim, ó, camuflado. E você que é o filho, cara, você nunca vai passar despercebido. É o contrário. Qualquer coisinha falou, lá, ó, o filho do fulano. É o É que a ciclano. expectativa pelo seu sucesso, né? Ela é bem aumentada quando você já é de alguma família do ramo, né? E Então, esse fardo é pesado demais, Ju. tenho Porque assim, certeza. ó, você passa por uma série de provações lá dentro do curso, né? E aí diversas vezes, você para ali, pensa e reflete, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pô, pra que eu preciso passar por isso, né? Por isso. Então, assim, aí é a hora que você para, assim, pensa assim, fala, não, gente, essa aprovação, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas eu paro assim, pensava assim, rapaz, meu pai aguentou, meu irmão aguentou, minha irmã aguentou, pô, meus tios, meus primos, você acha que eu não vou aguentar? Eu vou aguentar isso aqui. Boa. Fica tranquilo. Transforma então, se todos isso. eles passaram por isso, e eles carregaram a cruz dele, por que eu não vou passar e carregar a minha? Então, assim, ó, por mais que seja o fardo pesado, eu vou aguentar, eu vou dar conta. Então, assim, ó, e isso é motivador, porque muitas pessoas ao longo do curso falam isso, né? Não vou dar conta, tô pensando em desistir, aí você pega no cara, vem cá, não faz isso, você vai cometer o maior erro da sua vida, enfim. Vai se arrepender. E você, com essas dúvidas todas ali, sua mãe, né, te incentivou ali, deu uma direção pra você. Mas a hora que você chegou lá no curso de formação, teve algum momento que você falou assim, cara, me achei, é isso aqui que eu quero, é isso que eu precisava, isso será a minha vida, né? Cara, eu vou falar pra você, no primeiro ano do curso eu sofri muito, né, devido a essas cobranças, e acabei tendo um problema e eu não consegui me formar nesse primeiro ano. Eu tive que fazer o primeiro ano 2 vezes. Tá brincando. Provação mesmo. O pior ano é o primeiro. Eu fiz 2 vezes e no mesmo lugar, na mesma academia. Então, assim, ó, todo mundo seguiu e você lá, olhando todo mundo seguindo e você lá. E ali eu fiz uma promessa pra mim. E ali eu realmente, com cima desse deslize, meu pai ficou muito chateado. Imagina. Conversou comigo e tal. E de fato, pra ele é ruim, né? Porque assim, eles, como pai, a gente espera o máximo e o melhor dos nossos filhos, né? Total. E assim, na verdade, sim. Vou dizer que talvez tenha uma parcela de culpa minha, tenha, mas assim, eu não conseguia, cara, produzir o que eu deveria, o que eu conseguia, tendo em vista as dificuldades que eu encontrava no dia a dia. Mas eu falei, eu vou me superar, eu vou ser melhor que isso. E eu vou provar pra todos que eu sou melhor. E eu fiz. E aí, no ano seguinte, infelizmente, minha mãe veio a falecer. Que pra mim também foi um baque, né? E justo baque. nesse momento. Exatamente. Então, assim, no meio do CFO, a pessoa que era justamente o meu alicerce, né? Que toda dificuldade que eu tinha era a pessoa com quem eu conversava. A gente tinha uma dificuldade tremenda em 96, 97. A gente não tínhamos telefone, não existia celular como tem hoje. Para ligar para casa era uma fila, 265 cadetes, 2 orelhões. Para você ligar para sua casa era uma dificuldade, né? Então, assim, e sempre que eu podia, eu estava aqui em Cuiabá, né? Sempre que eu podia, eu vinha, eu conversava muito com ela. E ela, assim, era a pessoa que me sustentava. Graças a ela, eu entrei no bombeiro. E eu falei, cara, eu jamais vou decepcionar. E ali, realmente, eu comecei a agarrar e entender a minha vocação. E a sua pergunta foi muito boa, porque assim, ó, eu entendi realmente, de fato, o meu propósito dentro da corporação. E eu falei, cara, eu vou daqui para frente, vou entregar o meu máximo. Cada vez mais eu vou tentar produzir e atender melhor a população. E de lá para cá, graças a Deus, minha carreira só
decolou, Decolou. literalmente. Entendeu? Que top. Literalmente. Literalmente por quê? Porque ele é piloto de helicóptero. É, Decolou. tem. Mas é legal porque quando você dá um significado para isso, né? Por É. que eu tô aqui? Eu lembro falam do caso do Steve Jobs, que ele convidou o CEO da Pepsi, se eu não me engano, para trabalhar lá, e o cara, né, mas aqui eu ganho bem, faço isso. Falou, cara, você tá vendendo água com açúcar. Até quando você vai vender água com açúcar? Vem mudar o mundo. Então você vê que é uma sensação de propósito. O que muda? Aí você fala, o que eu tô fazendo pelo mundo? Tô vendendo, tô gerando resultado, tô gerando lucro pros acionistas, tô ganhando meu dinheiro, tudo bem. Mas qual é o propósito por trás disso tudo? E o Steve Legal. Jobs tinha essa questão de revolucionar, de mudar, né? E tanto que fez. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, muito por esse empenho dele. Teve algum caso na sua formação, desses que a gente vê muito na imprensa, o cara chega quase de exaustão, tal, e você fala assim, meu, aquela hora ali, ou que você vivenciou, ou que você estava lá na época e aconteceu. Emblemático, sabe? Não, assim, nós tivemos diversos percalços ao longo do curso, né? No curso, todos os dias é uma aprovação, né? O primeiro ano, principalmente, é a aprovação. A primeira coisa, a quarentena. Você entra 40 dias sem poder sair lá de dentro. Então, são os 40 dias, piores 40 dias da sua vida, você vai passar ali. Porque é a sua fase de adaptação. Você está saindo de um mundo, de um ritmo de vida, aquele jovem, aos 17 anos, Imagina. pô, que querendo curtir a vida, querendo passear e, enfim, de repente você entra dentro de uma academia militar, começa os treinamentos, fala, meu Deus do céu, daqui para frente você vai mudar a sua vida, você vai aprender a construir suas coisas, você vai começar a se virar, passar sua roupa, lavar sua roupa, cozinhar. Então você aprende, né, na prática, 40 dias. 40 dias. Aí após os 40 dias você, se você merecer, né, você acaba folgando no final de semana, se você não cometer nenhum deslize, né, dentro da semana. Mas né, no final de semana você folga, mas volta pra dormir lá. Mas eu morava na academia, então eu dormia lá. Era a sua casa, né? A minha casa era lá, Que então... folga. Pode ir pra casa, beleza. Mas assim, não tinha algumas obrigações Sim, apenas, né? sim. Mas assim, você estava lá. Se precisar de alguma coisa, o cara falou, vem cá, você não tá fazendo nada aí mesmo, vem cá. Então sempre você estava pronto. Você não ia virar, tô na minha folga. Fecha o saco, hein? Então você é folgado. Então assim, ó, você tá na sua folga, então vai pra sua casa. É, Então pronto. Aí não tinha como. Mas assim, nós tivemos várias dificuldades, teve colegas que se acidentaram, o próprio coordenador da minha turma, ele é a turma Tenente Correia Júnior, ela leva esse nome, porque na sexta-feira ele chegou pra gente e falou, se vocês não definiram o nome da turma, é uma coisa também, assim, interessante, assim, bem, talvez horripilante. Ele, na sexta-feira, ele falou assim, ó, vocês não definiram o nome da turma, segunda-feira vocês vão ter o nome da turma. No domingo à noite ele faleceu. olha, No final do dia. Ele faleceu num acidente de moto e a minha turma virou Turma Tenente Correia Júnior. em homenagem a ele. Então, assim, nós tivemos... tem um outro cadete da minha turma que ele se acidentou também numa atividade, entendeu? Ele quase veio a falecer. Então, assim, são ações que a gente vê no dia a dia que a gente chega nos extremos, né? E o treinamento nosso, ele tem que chegar aos extremos porque não tem como treinar no virtual, né? Não é, nossa vida real não é videogame. Mas que a gente hoje tem simuladores de evolução de incêndio, em 1996 não existia. Então, assim, ó, o mais próximo da real possível, você tem que treinar para você ter condições de atender. Então, assim, a nossa atividade não permite erros, né? E você é o sentimento nosso, a luta ou fuga, né? Ou eu vou pro embate ou eu fujo do embate. E na nossa profissão não permite a fuga, né? Você tem que correr ao contrário. Quando todo mundo tá fugindo, Você tem que ir a na gente direção. a gente tá correndo no sentido contrário. E assim, a gente teve vários. Na carreira, você se depara com vários acidentes, né? Muitas vidas que você acaba que não você salva, né? Você perde. Isso te emociona muito, enfim. Você se conecta com aquilo. Né? E, assim, pra quem é leigo, né? Mas tem essa vontade de entrar dentro de uma corporação militar e tal. Quais são as oportunidades, quais são as ramificações dentro do Corpo de Bombeiros, né, que essa pessoa pode seguir? Porque entrou, fez o curso de formação, mas e aí? Tem algumas especialidades? Eu sou totalmente ignorante, né, nesse sentido e em outros também, né? Mas, assim, o que o cara pode chegar lá e escolher? Né? O que ele pode seguir? É assim, a carreira basicamente ela só tem duas formas de entradas, né? Dois ingressos, né? Ou a gente entra pelo curso de formação de soldado, ou a gente entra pelo curso de formação de oficiais. São as duas formas de entradas.
são 2 carreiras distintas. Certo. Em que pese que a carreira de braça, né, que a gente chama, né, que você entra a soldar, ela pode, num determinado momento, ela passar para a carreira de oficial, né? Até só. Mediante algum concurso que a Possibilidade. gente tem interno. Tem a possibilidade, sim. E a carreira de oficial, ela segue uma carreira separada também, mediante o curso superior. Hoje, no caso, é o curso de Direito, né? O ingresso. E aí ele vai seguir a carreira de oficial, né? Somente essas 2 formas. Internamente, a gente tem os concursos para a progressão de carreira e os cursos obrigatórios de progressão de carreira, tá? E aí tem as famosas especializações, que é isso aí, João. Qual é a especialização? A gente tem diversas áreas. O Corpo de Bombeiros tem múltiplas facetas de atendimento, né? Você é um bombeiro, teoricamente, você faz tudo. Desde tirar gatinho de árvore, que sempre tem essas caradezinhas. Eu já ia perguntar, porque eu li muito gibi da Mônica, Quem ia lá? e pra mim o bombeiro era isso. Eu estava esperando você falar. Desde tirar o gatinho de cima de árvore até um salvamento mais complexo, um combate a incêndio, enfim. Por exemplo, especialistas em problemas assim, coisas na água, né? Existe. Salvamento aquático, mergulho. A gente tem 2 tipos. Né? Porque é uma especialidade, o cara tem que ter um dom para aquilo. Para água, só em águas a gente faz especialização em pilotagem de embarcações, né? É uma especialização de forma de pilotar as embarcações, jet ski, algum outro tipo de barco, enfim. A gente tem tipos de salvamento em águas rápidas ou águas brabas, que é mais corredeira, cachoeiras. Então, uma especialização específica disso aí, enxurradas, enchentes, né? E a gente tem ainda a parte de salvamento aquático, né? O salvamento no mar, enfim, que é o tipo do guarda-vida, né? E ainda tem o mergulhador, né? O mergulhador é o mergulho de resgate, não é o mergulho de ver peixinho, né? Sim. O mergulho mais complexo que existe e nas piores condições possíveis, né? Você está indo atrás de um equipamento ou de uma pessoa que está submersa nas piores condições possíveis. Total, visibilidade. Você imaginar. Eu acho que eu não seria bom bombeiro, não. Quer dizer, não acho. Tenho certeza. Porque uma vez eu era criança, eu subi numa árvore, era um pé de siriguela. Lembro até hoje. E aí eu fui indo pra pegar assim, ó. Só que pra voltar eu não conseguia. Era de ré, né? E eu fiquei, vou voltar aqui. E aí a gurizada, em vez de me ajudar, começou a rir. E eu falei, chama o bombeiro, eu não vou sair daqui. Ele queria ser E era muito alto pra pular. Eu fiquei desesperado e consegui voltar no medo. Uma vez eu fui fazer um curso de mergulho com o perdigão. Fui fazer o curso com ele. Aí você, a cada tantos metros você desce, dá uma pressão tão grande no ouvido, você tem que fazer a despressurização, que é você fechar o nariz e soltar o ar para ele sair por aqui. Isso. Não conseguia fazer aquilo, doía insuportavelmente, abandonei minha carteirinha do PAD. Então tudo que eu fui tentando fazer que tem alguma ligação com o bombeiro, não é minha vocação. Na verdade, não sei ainda qual é a minha vocação, mas tô novo, né, Johan? Tá novinho. 42 anos, ainda tô descobrindo. Tá novo. Aprende. E teve algum caso emblemático? Porque essas histórias, elas nos marcam. Nós temos um amigo, Johnnier, que pintou essa caneca aqui, que fez essa camisa da Almagrino que eu tô usando aqui, ó. Então, é Almagrino e Johnnier, em colaboração. E ele teve a oportunidade de salvar uma senhora no apartamento pegando fogo. Foi uma situação, assim, inusitada, mas que enquanto todo mundo correu, gritou e tudo, a atitude dele foi ir. Até porque ele é um pouco abobado, então ele não percebe o perigo. Ele não percebeu mesmo, ele só foi, fogo, foi. E muitas pessoas entram numa condição insegura porque não percebem isso, né? Não é nem a questão do perfil da coragem ser realmente um herói, às vezes não percebe. No caso dele, eu acredito que seja realmente coragem. Vamos dar força pra ele. Porque mais você falou, vamos dar força pra ele. Tá igual o bêbado, que o bombeiro entrou num bar pegando fogo assim, chegou pro meu, como é que começou esse incêndio? Eu falei, eu não sei, eu entrei e já tava assim. Isso tava mal. História cabulosa. É raro, mas acontece muito isso aí, entendeu? E pior que acontece algumas coisas raras. E você me perguntou se o que me marcou no salvamento e tudo mais. No de salvamento, a gente tem diversos salvamentos que te marcam, mas assim, nada chama tanta atenção das vidas que você perde. Entendeu? Por mais que você lembre, e às vezes é tão gratificante você chegar na rua, uma pessoa te passar, te cumprimentar, oi fulano, e você olhar assim, oi, tudo bem, mas da onde que eu te conheço? Tá? Uma vez você tava numa ocorrência assim, assado, você me salvou, você me ajudou. Rapaz, isso aí é emocionante e gratificante. Então, esses reconhecimentos são fantásticos.
Mas assim, o que mais me marca não são os salvamentos que nós realizamos, e sim as pessoas que a gente perde. Então assim, eu lembro que numa fase da minha vida, né, eu com um filho pequeno, fui para uma ocorrência, foi um caminhão que caiu no véu de noiva. E aí eu cheguei com a equipe, na verdade fui com a equipe de helicóptero, pousei, desembarquei e fui direto para a ocorrência. Cheguei lá, a equipe do bombeiro estava montando, falou, lança o cabo que eu vou descer. Já lancei, já desci. E a gente se deparou com uma cabine num caminhão e tinha uma família lá. E tinha uma criança pequena, cara. É um caminhão da Lebrinha. Eu lembro desse canhão. É isso aí? Era caminhão de água. Caminhão de água, caminhão de água, é. Nós tivemos diversos acidentes ali, né? Mas assim, esse me marcou porque tinha uma criança. E essa criança ali, eu olhava, eu pensava assim, na minha família, né? Falou, pô, um dia, né? É o meu filho. Né? Olha só. Então isso marca muito. E como eu te digo, nem tanto os salvamentos. O salvamento não te marca tanto. É gratificante demais. Mas as perdas te marcam muito. Entendeu? Enfim. É emblemático. Assim, é emblemático. E na carreira nossa, falando de empreendedorismo, a gente sempre busca inovar, né? E o preço do pioneirismo é sempre o mais caro. E na corporação eu sempre busquei alguns pioneirismo. Um deles você falou, né, com relação à aviação, né? A aviação, nós entramos nisso, teve outros que entraram na minha frente, mas eu fui o primeiro comandante de asas rotativas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Nós tivemos muita dificuldade, muito estudo, né? Mas nós conseguimos, né? E lá alcançamos esse patamar, né? De piloto, desenvolvemos vários projetos de fundão responsável. Esses aviões de combate a incêndio que vocês veem hoje voando, foi um projeto que eu trabalhei, fiz a gestão. Eu vim voando, na verdade, desse avião dos Estados Unidos para cá, que para mim é uma coisa Que muito legal. Pra trazer ele Trazer tem ele que lá vir pra voando. cá. As Então, pessoas não imaginam, né? Acham que vem pelo Sedex. Você tem que trazer ele voando e aí pousando de ilha em ilha, porque os trechos são curtos, né? Abastecendo. Mas assim, o avião até que tem uma autonomia maior, mas é dificuldade. Você entra 8 da manhã, sai 5 horas da tarde dentro da cabine do avião, entendeu? Sendo que você não tem banheiro, não tem aeromoça, serviço de bordo. Então, assim, são dificuldades, mas são muito gratificantes. Então, assim, na carreira, eu comandei várias unidades, fui comandante do... Meu primeiro comando foi na companhia do aeroporto ainda, né? Foi o comando do aeroporto, depois eu fui comandante da companhia Urgência de Resgate Acidentados em Mato Grosso, era a cura, né, que nós chamávamos. Trabalhei na implantação do SAMU no estado de Mato Grosso. Após lá eu fui para a Companhia Independente, 6ª Companhia Independente, Primavera do Leste, fui comandante de Primavera do Leste. Quando eu saí de Primavera, eu fui trabalhar no Pan-Americano. No Pan-Americano fui fazer o curso de piloto de helicóptero. Voltei, fiquei 7 anos trabalhando no Ciopaer, no auge do novo cangaço, né? Lembro. Eu, bombeiro lá, nessa troca ali, nessas confusões de tiro, assalto a banco. Enfim, até o dia que eu falei, olha, eu preciso retornar para a corporação para minha carreira. Eu voltei para fazer a gestão justamente desses projetos, né? Voltei numa missão específica. E aí fui trabalhar no governo, voltei, e aí enfim, a gente tocou bastante coisa. Fui comandante do Batalhão de Emergências Ambientais hoje, que é um case de sucesso. Um dos maiores cases aqui dentro da nossa corporação, né? A área de gestão de incêndios florestais, que é importantíssimo. Enfim, cara, me especializei em muitas áreas, me especializei em diversas áreas. E cada vez que eu tenho conhecimento, mais eu gosto da corporação. Você vê que tem que estudar, né? Pois é, não para, né? Ah, virei bombeiro, tem que estudar, irmão. Cara, Estudar, capacitar. uma das coisas que minha família mais me cobra é justamente isso. Por que eu estudo tanto? Eu falo, porque eu gosto. Ué. De estudar, eu gosto da corporação. Eu sou um apaixonado. Então, todo santo dia, eu procuro estudar, eu procuro melhorar. E não é só matéria de bombeiros, né? Então, assim, eu procuro ser o melhor gestor público, eu procuro ser o melhor gestor empresarial. Então, eu tento estudar tudo para cada dia melhorar a forma, os processos, né? Dentro da corporação para a gente entregar um resultado melhor para a população. E hoje eu tô... Que é o cliente, né? Exatamente. Hoje eu estou no topo da nossa carreira, né? Eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, né? Já estou há quase 8 anos na função. Cheguei muito cedo lá, muito novo. Fruto desse trabalho que eu prometi. Eu falei, eu vou ser melhor. Eu sou capaz, eu vou chegar lá. Boa. E eu consegui alcançar meteoricamente a minha carreira de forma bem estrondosa. Tem um preço isso também, né? Antes da gente entrar no evento que eles promovem e que a gente vai falar sobre ele aqui, o preço são alguns infartos, né?
É, Quantas vezes você já Quantas vezes você já infartou? Fala pra gente aí. eu infartei 2 vezes. Mais uma pede música. Mas se Deus quiser. Não vai ter. tá. Em nome de Jesus não vai ter. Para de dar esse susto na gente. E às vezes as pessoas até hoje falam, rapaz, você tá acelerado demais, cuidado, você vai infartar. Falar, rapaz, eu já aguentei 2, eu não sei o que você nem brinca. Mas conta pra Não, gente aí. eu sou o homem de ferro, alguns falam lá. Falam, cara, trocou esse coração aí, só pode, bicho. Eu tive 2 infartos, né? Na verdade, eu descobri depois do segundo que achávamos que era alguma coisa do coração. Na verdade, eu tenho uma doença no meu sangue, né? Um fator de coagulação sanguínea muito alto. Aí eu tenho que tomar hoje constantemente um anticoagulante. Anticoagulante. Já tomei hoje cedinho, né? Junto com o meu café. Será que não é porque você torce pro Vasco, não, cara? Não, é isso. Porque eu vou te... Se fosse que já tinha caído há muito tempo, né? Não era só 2 infartos. Vou dar uma dica pra você. Vascaíno e Santista, cuida do coração, cara. Não precisa. O Porque Santos não tá te tão surpreende. ruim, é tão constante a ruindade do time, que você não sofre mais. Você não tem altos e baixos. Você só baixa. Porque É só baixo. Aí você fala assim, perdeu. o coração é Ok. tranquilo. O coração aguenta. O coração aguenta. Aguenta. Mas a gente ia falar do Forest Fire, uma das iniciativas que vocês estão promovendo. Conta mais. Tem um Instagram do Forest Fire ou um hot site, alguma coisa A assim? gente tem um site, né, o www.forestfire.com.br, e o nosso Instagram, além do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, que é o CBMMT, do Forest Fire BR, que é especificamente Tem o Forest Fire BR. BR. Então esse aqui, Esse é o Ingresso. nosso Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. beleza, E a gente- CBMMT. Isso, E da aqui- corporação. E a gente tem um que é do evento mesmo, que é o Forest Fire, Que deve estar ali na colaboração aí, ó. que deve Aqueles estar nos outros. outros 3 ali, ó. Pode clicar aí que provavelmente... Isso. Isso, ali, ó. Isso, esse é o perfil. Então, Forest Fire BR, o Coronel Metelo vai explicar um pouco como é que é, as palestras, enfim, o que vai ter lá. É o primeiro congresso de gestão de incêndios florestais dos Corpos de Bombeiros do Brasil, tá? Nós nunca tivemos nada nesse segmento, nessa magnitude que tá. A gente está com uma pegada bem focada em 2 pilares principalmente, né? Da inovação tecnológica, né? E das parcerias e cooperações internacionais e nacionais, principalmente, com o agronegócio, né? Então, assim, ó, o que é interessante da gente dizer com relação ao Forest Fire? O Forest Fire é um congresso que a gente está trazendo hoje nós temos 16 especialistas mundiais, os maiores renomes do mundo estarão presentes, né? Palestrando com a gente. São 16 palestrantes internacionais. Olha só. Entendeu? Além disso, nós temos outras autoridades de renome no estado, no Brasil, que fale sobre a temática. Hoje, além das minhas funções, eu estou como presidente do Comitê de Gestão de Incêndios Florestais da Ligabom. O que é Ligabom? É o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Então, a gestão dos incêndios florestais a nível nacional, eu estou como presidente desse comitê por causa dessa temática, né? Então, o Corpo de Bombeiros, ele está proporcionando esse congresso, né? O comandante Coronel Gledson, ele vislumbrou essa possibilidade, encarou o desafio, e a gente está aí com a nossa corporação, com a grande equipe desenvolvendo esse trabalho. O que acontece? Por que a gente realmente vamos fazer esse Forest Fire? Na verdade, assim, ó, as mudanças climáticas têm afetado diretamente os incêndios florestais. Os incêndios florestais afetam diretamente as mudanças climáticas, certo? Isso é uma temática que está em voga já há um bom tempo. Nos últimos 10 anos, a temperatura do planeta elevou em 30%. Existe um estudo da ONU que diz o seguinte, gente, que até 2030, daqui a 5 anos, nós aumentaremos os nossos grandes incêndios no mundo em 14%. Daqui a 5 anos. Até 2030, nós vamos aumentar em 50% dos grandes incêndios. Até o final do século, nós vamos aumentar em 50% o número de grandes incêndios. Recentemente saiu um estudo da NASA que disse que nos próximos 50 anos, né, a vida, na verdade, no Brasil, ela vai se tornar um pouquinho mais complicada devido à elevação dessa temperatura. Então, se nós não se envolvermos com isso, nós teremos cada vez mais problemas. Por que eu estou entrando nessa temática? Porque 21% das emissões dos gases de efeito estufa são provenientes dos incêndios florestais do mundo. Olha só. Então, consequentemente, a gente tem um sistema que está sendo retroalimentado. O incêndio alimenta a mudança e a mudança alimenta o sistema o tempo todo. Cada vez mais a gente está propagando mais emissões
E aí a gente está tendo mais incêndios no mundo. Então aí, em cima disso a gente trouxe. Quando a gente fala sobre incêndios florestais, a gente está falando de prejuízos econômicos de mais de 50 bilhões de dólares anuais, tá? Então, assim, isso eu estou dizendo em prejuízos. E o dano ambiental é irreparável. Irreparável. Vidas, né? A fauna. A fauna, isso aí é irreparável, tá? E afeta tudo, até turismo. Você lembra? A gente vai pescar. Não, não vamos, porque tá muito feio, tá queimado. Vamos andar de lancha. Não, Cara, tá um afeta caos. tudo. Afeta tudo. Ano passado, no Brasil, mais de 640 municípios entraram em situação de emergência devido aos incêndios florestais. São dados que muitas pessoas não têm conhecimento. Então, assim, os incêndios eles afetam muito isso. E nessa temática a gente trouxe. E aí a gente trouxe a pegada do agro também. As entidades estão com a gente, estão trabalhando, entendeu? E cada vez mais a gente quer parceiros do agro trabalhando com a gente. Porque, assim, olha, o estado de Mato Grosso ele é um estado muito grandioso. 38% dele a gente planta, 62% a gente preserva. O que muitas pessoas não sabem é que 62% que está preservado, 42% quem preserva é o produtor. Tá dentro da propriedade dele. 14,5% é uma terra indígena e 4,5% é unidade de conservação. Então, assim, a obrigatoriedade do Estado está dentro desses 4,5% e do Estado, como modo geral de dizer, né, Estado, vamos dizer, governo municipal, estadual e federal, engloba mais os 14%. Enfim, essa é a nossa ideia, né? A gente traz isso e mostra, né? Em contrapartida, a gente sabe que os maiores números de focos de calor e focos de incêndio não estão nessa reserva legal. Ela está dentro da área produtiva. Então, o maior impactado é o agro, né? E eles tomam medidas preventivas. Sim. Cada vez mais Por conta, né? tem exigido isso, né? E está se tornando obrigatório essas medidas. E é importante trazer o produtor, dizer para eles, né? Não só ele, mas todos os bombeiros do mundo, da importância disso e mostrar o que Mato Grosso é um case de sucesso e que Mato Grosso faz coisas que nenhum outro estado faz. E a gente está trazendo justamente o Forest Fire que nenhum outro estado faz e a gente está fazendo. Então, esse pioneirismo, esse fazer a mais, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso está fazendo e tem entregue. Eu acho que o nosso maior case hoje de sucesso vai ser esse evento, e esse evento é focado, você disse, para os operadores, né, desse setor, mas de público em geral, costuma frequentar ele vai ser isso? Público em geral. Sempre tem visitas, né? A gente tem muitas crianças. Eu sou uma criança feliz, né? Eu tive 2 sonhos quando criança, ser bombeiro e ser piloto. Eu consegui realizar, né? Então, assim, a gente sempre traz crianças nas escolas, que desde cedo participarem, olharem, conhecer. A criança é apaixonada por viatura do bombeiro, é apaixonada por aeronaves, então a gente está trazendo tudo isso. Muitas tecnologias, pessoas de renome, enfim. É uma oportunidade tremenda para todos, né, na sociedade, se envolver com relação à temática, né? Se interessar um pouquinho mais sobre o ISD, que os senhores têm bastante conhecimento, né? A gente está falando sobre um ambiental, social e de governança, então assim, a gente está mostrando ao mundo que nós estamos inovando e nós estamos fazendo na prática justamente isso. O que o Mato Grosso, o que nós estamos fazendo diferente assim nessa parte de combate de incêndio, né? A gestão, Gil, em Mato Grosso é feita de forma diferente. A gente está difundindo doutrina para que outros estados, constantemente outros estados estão aqui aprendendo com a gente e outros países, inclusive, vieram aqui conhecer o que Mato Grosso faz. Um case de sucesso. Exatamente. E aí a gente fala desde capacitações, fiscalização, várias operações que a gente faz, várias vertentes, que nenhum outro estado faz. Então, assim, ó, nós somos o único corpo de bombeiros, né? Agora outros estados estão migrando para isso, né? A gente tem um poder de polícia ambiental, né? A área de gestão do fogo, foi desmatamento, foi alguma ocorrência envolvendo o uso do fogo, o uso regular, o Corpo de Bombeiros ele notifica, ele autua, faz todo o serviço completo, né? É uma parceria que a gente tem esse poder de polícia junto com o órgão ambiental e a SEMA é fundamental nesse processo. Essa parceria Corpo de Bombeiros e SEMA, ela é fantástica e a gente tem mostrado para o Brasil que essa parceria tem dado certo e isso é importante. Além disso, a gente perícias de incêndio, cara, a gente tem as nossas aviações de combate, nós temos a primeira base aérea de incêndio florestal do Brasil, nós temos uma pós-graduação de incêndio florestal, que inclusive vai ser a finalização dessa pós no evento. Nós entregaremos 48 artigos científicos, né? E assim, as pessoas acreditam que, como você falou, o bombeiro estuda muito. Muito. As pessoas acham que não, mas a gente mostra que a gente tem estudado, tem mostrado para o mundo isso. Então, Mato Grosso está desenvolvendo. Mato Grosso desenvolveu uma ferramenta que nenhum outro estado tem de gestão de incêndios, que é uma plataforma onde a gente tem várias informações agregadas em tempo real
de que tudo que está acontecendo, nossas equipes em campo, focos de calor que estão atuando, onde as nossas equipes estão, as frentes de trabalho, o que eu tenho de poderio de resposta, né? Uhum. O tempo todo. Então, nenhum estado tem. Inclusive, essa ferramenta foi premiada dentro do Consórcio Brasil Central como uma das ferramentas de inovação. No último prêmio de inovação do governo do estado de Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros ganhou 3 prêmios, cara, de inovação. Olha, Legal. Então, assim, ó, são coisas que às vezes não tem destaque e não estão vendo, mas a corporação tá trabalhando. tá trabalhando e tá buscando inovar, tá buscando empreender o tempo todo, cara. O Gil já passou por um caso de incêndio. Ju. Conta aí, Gil. A gente tinha uma fazenda aqui na Baixada Cuiabana, né, de pecuária. E aí, uma época, nessas épocas de seca, né, isso faz muito tempo, né, e começou a pegar fogo nas vizinhanças e tal, e esse foco de incêndio veio vindo, né, demorou uma semana, mas chegou na nossa propriedade. E todos os vizinhos fazendo acero, né, e em um determinado momento, o pessoal de lá da fazenda ligou pra gente e falou, olha, tá chegando aqui, né, já tá no vizinho, né, e aí a gente foi pra lá. E chegamos lá à tarde, né, eu lembro que ficou, nosso pessoal lá, junto com os vizinhos, tinham já colocado vários tambores, né, de água, todo mundo com bomba costal, né, e trator na fazenda, fazendo mais acero, né, e eu passei lá, assim, das 4 da tarde, eu fiquei até 7 horas da manhã no pasto, com a bomba costal, queimava uma árvore aqui no vizinho, aí vinha aquele foco de incêndio assim e caía no pasto seco, né, aí, povo espalhado, As pessoas, ela- assim, quem não lida com isso não Rapaz, entende o quão difícil pô, sem treinamento nenhum, né? É a coisa mais feia do mundo. Você estando lá, olhando aquele fogo, né? Aquele labareda de fogo lá e aquelas árvores, né? Estralando assim, pá, dá uns barulhões, né? Na mata, assim, aí uma cai sensação alguma de coisa. impotência, né? Isso, Porque você é pequeno demais. Isso, Muito. exatamente. E aí, a gente foi na madrugada e tal, e jogando água nos pequenos focos, acendia, alguém ia lá e apagava, né? E em um determinado momento acabou a água da minha bomba costal. Rapaz, tirava a camisa, jogava em cima do foco, pisava em cima, era uma esparrama. Que olha, a hora que acabou assim, 7 horas da manhã, e alguém rendeu, né? Outro turno de vizinhos, assim. Eu lembro que a gente tava de óculos, tava, né, com o equipamento que tinha lá, mas o olho não abria. Assim, era tanta fumaça, tanto assim, que aí eu fui embora pra sede da fazenda, na caçamba, na caminhonete, assim, deitado, com o olho assim, ardia, assim, lacrimejava. Nesse dia você decidiu abandonar a corporação. Eu falei, não, não você quero abriu ver bem. Não foi um ano. E aí, glória a Deus ali, a gente conseguiu, né, manter a fazenda intacta ali. O fogo desviou e foi para as outras propriedades, mas assim, foi um incêndio que me marcou muito ali. Ali eu tinha dúvida se que Deus existia, e isso é uma verdade, é um fato real. Ali eu pedi a Deus ali, falei assim, ó, o Senhor existe mesmo, né, se é isso tudo mesmo, né, desvia esse fogo aqui da fazenda. E ali foi o início da minha conversão, porque é uma coisa mais, igual eu falei pra você, nunca tinha passado nada parecido, né, de angústia e de impotência mesmo, né, de não poder fazer nada, de fazer o mínimo, né, hoje, mas é diferente. Eu não né, tinha nem ideia, né? mas foi assim, foi um negócio, A gente fez, ano passado, uma viagem pra Califórnia de motorhome, no meio do ano. Sim. Uma viagem massa, passando por vários lugares, Malibu, não sei o quê. No final do ano, né, que é o verão deles, queimou lá, um incêndio enorme. Cara, a hora que a gente foi olhando no mapa, o camping que a gente dormiu, que era o estacionamento de motorhome, pegou fogo inteiro, cara. Vários parques que a gente passou, tudo devastado. tudo devastado. A gente olhava, cara, 6 meses atrás eu tava aí, nesse pier lugar. que a gente foi, almoçou, não existia mais. O pier, a gente almoçou num pier, cara. Ele pegou fogo inteiro. Mano, que loucura. O fogo, ele realmente... Eu tive outra oportunidade de ver eles trabalhando, também em outro incêndio lá na Chapada, que o fogo tava subindo paredão, 3, 4 anos atrás, não sei. E a gente lá, né, chaceiro também, pá, controlando, cuidando ali. Mas daqui a pouco chegou uma equipe do Corpo de Bombeiro. Rapaz, o trabalho que a gente tava tendo pra pagar um pedacinho assim, eles chegaram lá com abafador, soprador, né? Fez os parrama, acabou rapidão, pegou e falou, beleza, estamos indo pro outro lugar. Assim, olha a técnica, a diferença que faz, né? Saber Estudou, fazer, né? Estudou pra isso, né? Lá umas 10 pessoas, chegou em 3 lá. Deu os parrama e foi embora. Eu estou na corporação há quase 30 anos, cara, fazendo isso. Só nessa parte de gestão há quase 25 anos, entendeu? Eu fico feliz quando você conta um case desse, que a guarnição chegou lá, a equipe, trabalhou, mostrou o resultado, e essa é a diferença. Então isso aí, ó, é o que dá significado a isso, né, Jonas? Falou, pra que esses petzinhos, esses
Cada um Pra tem um quem- significado. Cada um tem um significado. São dias de lutas e dias de glória que você está plantando. Amém. E aí eu falo muito, isso é só uma brincadeirinha dentro da corporação, porque florestal não é para todos, né? É só para alguns. Mas assim, você viu a dificuldade na pele. Ah, doido. Você trabalhou um dia. Cada equipe nossa trabalha em média 10 dias numa temporada. 10 dias sem descanso. É. Aí eu tiro o cara no local e coloco o outro. Mas assim, ó, são 10 dias desse jeito aí. Então assim, ó, a Califórnia, quando a gente fala em incêndios, ela impacta muito, né? Uhum. Porque você vê muito, inclusive, ó, dando um gancho, vai vir 2 palestrantes do Cal Fire, que é lá da Califórnia. Olha contar só. o estudo de caso deles, tudo mais, vão estar aqui no nosso evento. Que top. Mas assim, voltando ao assunto. A Califórnia, ele tem grandes incêndios, pelo tipo do processo construtivo que eles têm, né? Uhum. Como eles constroem as suas casas lá nos Estados Unidos, e do tipo de floresta que eles têm, que são plantados. Então eles moram dentro da própria floresta que eles plantam. E acabam que gerando maiores desastres, enfim. Mato Grosso é diferente disso, mas assim, ó, para se ter ideia, qual incêndio que impacta mais? O incêndio aqui hoje no Brasil, na Amazônia, ou no Pantanal, ou no Cerrado, ou da Califórnia? Então, quando eu falo assim, ó, pô, vai impactar a mídia e tudo mais, o da Califórnia. Ah, tá envolvendo casas, tá envolvendo vidas, né? Tudo. Artista famoso. Mas, exatamente, mas o que a gente esqueceu de falar, que eu acabei de falar para vocês, 684 municípios, se eu não me engano, foram decretadas situações de emergência no passado devido aos incêndios florestais. Quando você fala em pecuária, 14% dos prejuízos causados dos incêndios florestais, 14% está envolvendo a pecuária. Então, assim, são dados que os senhores não têm conhecimento. 80% está na agricultura, 3,5% está para o terceiro setor, 3,5% para os cofres públicos. Então, assim, gente, os incêndios florestais eles impactam demais a nossa vida e a gente acha que não. Nossa Então, vida, nossa problemas economia. exatamente, os problemas respiratórios, perda de cadeia produtiva, embargo de área O Gil já produtiva. até falou incêndio, você Já começou a tossir, a massa. Você tá vendo que o importante do uso de DPI faz falta. Viu aí, ó? Tava sem óculos, Tava, tá sem máscara. Tá sem Então, máscara. você tá vendo quanto é importante isso aí. Então, Gil, assim, a gente ri, a gente brinca com o teu caso, mas é um caso sério. E assim, cara, eu fiquei muito feliz, não pela situação como Aham. Não, mas que você viu, passou por isso e tá contando aqui hoje, Na né? prática. Eu vim contar um case de sucesso, você tá contando um case. mas era isso. Isso é legal, cara. A gente chamou. Eu fico feliz disso. A gente Top. chamou eles assim, eu lembro. Todo mundo já sabia o nome da equipe que tava lá. Ah, sei lá, não lembro a patente. Ah, Mas- inventa, mas- equipe alfa, equipe isso. alfa. Vocês falam, geralmente é isso, equipe Alva, Charlie. Não, eles estão há 5 dias aqui, né? 5 dias. Foi, rapaz, e o inferno de fogo. Foi, meu Deus do céu. Então, assim, ó, É ser excepcional. bombeiro é fogo. Ô, Tico, a conversa foi fantástica. Eu acho que quem tinha dúvidas aí de uma carreira para seguir e gosta, né, das corporações militares aí, o Corpo de Bombeiros É top. É assim, ó, Ah, é magnífico. Mas a gente chega ao final da nossa entrevista, foi muito boa. E eu tenho que fazer uma pergunta para você, que é o sucesso, né? Para você, qual que é a sua visão, né? E eu queria ver sua resposta. ó, pra mim, na minha visão do sucesso, né? Primeiro, o sucesso é Deus, né? É você estar conectado, né? Com Deus. Segundo, é sua família, né? A sua célula familiar, tua esposa, teus filhos, né? A gente tá junto, congregando, sempre tá próximo ali, né? Enfim, eu acho isso fantástico. A família é a base de tudo, né? Minha esposa é fantástica, meus filhos, enfim, né? E o terceiro não é nem o que você desenvolve como sucesso. Porque assim, ó, no meu caso trabalhe com aquilo que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia na vida, né? Dizem que é Confúcio que falou isso. Mas assim, como eu disse também, é um sonho de criança, realizei tudo mais. Assim, para mim são esses 3 pilares, né? Deus, família e o sucesso meu tem profissional não é onde eu cheguei. É os frutos do trabalho que nós plantamos, as árvores que nós plantamos, nós semeamos. E é isso aqui, ó, é o meu sucesso. É ver você falar que o Corpo de Bombeiros está desenvolvendo e faz um trabalho fantástico. Isso para mim é o meu sucesso. Ai, e você viu, rapaz? Queria te dar um presente aqui, que é uma caneca pintada à mão por um bombeiro, né? Bombeiro. Que é o Rafael Jonier. E hoje ele mora no apartamento da senhora. Ele reformou, Ele reformou e comprou o apartamento dela e tá... É um emblemático. Mas que loucura, né? Cara, muito obrigado de coração por Um livro. E o livro do nosso pastor Alexandre Dotto, Forjados. Cara, obrigado, muito obrigado. Tudo a ver com a corporação aí, ó. Não, e inclusive com a camisa. Pois é. Vai ser laranja, já tá a capa do livro aí. Ah, legal. E nós temos mas o Forjados ó, tem até um fogo atrás. O bombeiro tem tudo a ver com laranja, né?
Os nossos equipamentos de proteção de resposta são laranja justamente para visualização. Tem um porquê, né? Você vai na Best Pro, roupa de caça, normalmente tem uma ou outra que é laranja. Por quê? Pro cara é algo que se destaca no meio da natureza, né? Não tem uma árvore laranja lá, então você... E uma camiseta da Almagrino. Isso aqui vale uma camiseta igual a que nós estamos usando, da marca Almagrino. Você vai lá, resgata a cor que você quiser, o modelo tá lá. Então, mais um presente. Você vê que o cara ganhou um monte de presente aqui, né? Mas nós é que ganhamos com a sua presença. Meu maior presente é poder falar um pouquinho sobre o Corpo de Bombeiros, falar um pouquinho da minha vida, né, pessoal? Eu gostei muito. Eu só tenho a agradecer os senhores aí, cara. Tamo junto. Amém. Conto com todos vocês no nosso evento. Forest Fire. Forest Fire, de 16 a 18 de junho, no Centro de Evento Pantanal. Além disso, eu quero cada vez mais estreitar com vocês, né, essa parceria com o Corpo de Bombeiro, dizer que caso necessite do Corpo de Bombeiro, Deus queira que não, Amém. a gente está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 ou 66 dias do ano, através do telefone 193. 193. Anotado. Olha, foi um prazer te reencontrar, amigo meu de longa data. Para de dar susto na gente. Porque eu não quero mais uma vez ter que ouvir falar que você tá... Mas agora tá bem, né? E eu Toma esse remédio aí, hein? E eu só não te chamo pro churrasco, eu tenho medo de você chegar lá e apagar o fogo. Então nós vamos ter que fazer uma outra coisa. Obrigado mais uma vez. Comer sushi. Eu agradeço. Esse foi o papo, Coronel Metelo, coronel do Corpo de Bombeiros, aí tá promovendo Forest Fire. Tenho certeza que você foi muito abençoado com um papo desse, porque uma história dessas inspira mesmo e faz até a gente pensar, hein? É que eu não tô mais na idade, mas senão eu ia considerar ser bombeiro. Não tem perfil. Não, mas a parte do escritório. Pode ser. Aí pode ser. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo à Vista. O podcast da Rentalize.